Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 29 de agosto. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, retira sigilo de documentos sobre operação envolvendo empresários. O ministro considerou haver fortes indícios de ligação a inquéritos que estão em análise desde 2019 e que não é possível ignorar as mensagens trocadas com ataques às instituições e à democracia. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes mantém prisão preventiva de influenciadora digital investigada por lavagem de dinheiro. STF declara a inconstitucionalidade de leis estaduais que fixaram a alíquota de ICMS mais alta para energia elétrica e telecomunicações. E ainda, mais de 100 mil crianças registradas no país em 2022 receberam apenas o nome da mãe. É o maior número desde 2016, quando foi criada a Central de Informações do Registro Civil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou públicos os documentos sobre a operação que envolve grupo de empresários em supostas mensagens defendendo golpe em conversas por aplicativo. De acordo com o ministro, as notícias vinculadas na petição que resultou na ação da Polícia Federal guardam estrita correlação com o rumo de investigações em outros 5 inquéritos que tratam de possível financiamento de notícias fraudulentas, discurso de ódio e de ataques orquestrados às instituições públicas, às urnas e a reforçar o discurso polarizado, promovendo o descrédito dos poderes da República, envolvendo, inclusive, alguns empresários que já estão sendo investigados desde 2019. O material indica que as provas juntadas, somadas a outros fortes indícios que estão sendo analisados nos referidos inquéritos, não permitem que a troca de mensagens em caráter eminentemente antidemocrático possam ser ignoradas, em especial às vésperas do dia 7 de setembro. Nos documentos divulgados, a Polícia Federal pediu a adoção de medidas voltadas ao esclarecimento dos fatos, especialmente considerado o momento pré-eleitoral de acirramento da polarização, destacando que as condutas investigadas podem resultar em ações violentas por adesão de voluntários, considerando o meio em que se praticam os atos nos aplicativos de comunicação, e cooptação de pessoas em razão do poder econômico do mencionado grupo e utilização da posição hierárquica junto a funcionários para ganhar votos ao candidato apoiado pelos empresários por meio de pagamento de bônus em dinheiro ou em prêmio legal para todos os funcionários. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou a existência do mesmo modus operandi identificado nos referidos inquéritos, revelando verdadeira estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, além de autoridades vinculadas a esses órgãos, com estratégias de divulgação bem definidas. Ainda para o ministro, essas condutas de elevado grau de periculosidade se revelam não apenas como meros crimes de opinião, uma vez que os investigados, no contexto da organização criminosa sob análise, funcionam como líderes, incitando a prática de diversos crimes e influenciando diversas outras pessoas, ainda que não integrantes da organização, a praticarem delitos. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva de uma influenciadora digital investigada por lavagem de dinheiro. A influenciadora digital Ana Pink, com nome de batismo Ana Paula Ferreira Duarte, não vai mais poder continuar em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o habeas corpus apresentado pela defesa e manteve a prisão preventiva da influenciadora. Na decisão, Alexandre de Moraes disse que não cabe ao STF admitir habeas corpus contra a decisão monocrática de Tribunal Superior, que indefere a liminar. Ana Pink é acusada de chefiar uma organização criminosa que fraudava empréstimos consignados, com prejuízos para segurados do INSS e instituições financeiras.
O plenário do STF julgou improcedentes 6 ações propostas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que questionavam a vinculação remuneratória de auditores dos tribunais de contas que substituem os conselheiros desses órgãos. Segundo os ministros, por se tratar do exercício temporário das mesmas funções, é possível o pagamento da mesma remuneração por critério de isonomia. Nesse caso, não há violação da Constituição Federal, que proíbe a vinculação ou a equiparação na remuneração de pessoal do serviço público. Os ministros entenderam que a carreira de auditor de Tribunal de Contas dos Estados tem funções próprias e não se confunde com a carreira dos servidores do tribunal, que auxiliam na atividade de controle externo. Os auditores prestam concurso específico para o exercício de atribuições relacionadas ao julgamento das contas públicas e cabe a eles presidir a instrução de processos e relatar cada caso, assim como propor decisões a serem submetidas ao colegiado. Na ausência dos conselheiros, os auditores atuam exercendo as mesmas funções. Na avaliação dos ministros, é uma situação pontual e de natureza transitória, que não configura um gatilho de aumento remuneratório de toda a carreira de auditores. O Supremo declarou a inconstitucionalidade de leis dos estados de Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Tocantins, que estabeleceram a alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações acima do valor praticado sobre operações em geral. A decisão foi tomada em sessão no plenário virtual. Os efeitos dessa decisão só passam a valer a partir do exercício financeiro de 2024. Essas ações foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, questionando leis estaduais. Ao todo, a PGR propôs 25 ADIs no Supremo sobre o tema. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, argumenta que as normas contrariam o princípio constitucional da seletividade, que determina a incidência de alíquotas mais baixas sobre os produtos e serviços considerados essenciais. Outro argumento é de que o STF, no julgamento de um recurso extraordinário, decidiu ser inconstitucional a fixação da alíquota do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior à cobrada sobre as operações em geral. Essa decisão vale a partir de 2024, levando em conta o impacto nas contas públicas dos entes federativos. O relator das ações é o ministro Edson Fachin, que julgou as leis inconstitucionais. O relator destacou que a energia elétrica é um bem essencial e que os serviços de telecomunicações também se popularizaram e são cada vez mais necessários. No voto, Fachin relembrou que em maio o STF já havia julgado inconstitucionais 2 leis semelhantes, uma de Santa Catarina e a outra do Distrito Federal. Assim, o ministro Edson Fachin aplicou tese já afirmada pela Corte, no sentido de que o Estado não poderá estabelecer alíquotas de ICMS sobre as operações de energia elétrica e os serviços de comunicação mais elevadas que a alíquota das operações em geral. Também ficou acertado que os efeitos dessa decisão só passam a valer a partir do exercício financeiro de 2024. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto do relator. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou nesta segunda-feira o alemão Uwe Herbert Hahn pelo crime de homicídio qualificado contra o marido dele, Walter Biotti. A promotoria também pediu a prisão preventiva do estrangeiro e reafirma que não houve perda de prazo processual para a apresentação da denúncia. De acordo com o MP, no início da noite de 5 de agosto, no apartamento do casal no Rio, Uwe causou lesões corporais em Walter que o levaram à morte. Segundo a denúncia, o delito foi cometido por motivo torpe, ligado ao sentimento de posse que o denunciado nutria pela vítima. Além disso, o crime foi praticado com emprego de meio cruel, severo espancamento, causando intenso sofrimento na vítima, que se encontrava com a capacidade de reação reduzida pela ingestão de bebida alcoólica e medicação para ansiedade. STJ diz que planos de saúde não são obrigados a cobrir grupo específico de tratamentos fisioterápicos. Os detalhes a seguir, já já. A TV Justiça ela é de fundamental importância para a sociedade, porque esclarece o direito de uma maneira bem simples.
A sua equipe de jornalistas e produtores está habituada às questões do direito e assim consegue extrair dos entrevistados renomados juristas de todo o Brasil as informações mais atualizadas e precisas para o entendimento de todos. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fisioterápicos realizados pelos métodos TheraSuite e PediaSuite. O PediaSuite e o TheraSuite são métodos que buscam melhorar distúrbios neurológicos que afetam a coordenação motora, como, por exemplo, a paralisia cerebral. Os dois são protocolos experimentais não contemplados na relação de procedimentos obrigatórios da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O caso analisado foi uma ação movida por uma segurada contra a operadora de saúde, alegando que o PediaSuite seria imprescindível para o tratamento de sua enfermidade. Ela invocou o precedente do STJ, segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode excluir um tipo de tratamento indicado por profissional habilitado, mesmo não constando do rol da ANS. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que procedimentos experimentais estão excluídos das exigências mínimas dos planos de saúde e que, conforme definido pela segunda seção, as operadoras não são obrigadas a arcar com seus custos se a cura do paciente pode ser buscada por outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, já incorporado à lista da ANS. O magistrado ressaltou que a nota técnica 9.666, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, entende não haver estudos aprofundados sobre as terapias TheraSuite e PediaSuite e que o Conselho Federal de Medicina definiu no parecer CFM 14 de 2018 que tais terapias atualmente são apenas intervenções experimentais. Salomão ainda ponderou que a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, sob pena de inviabilizar economicamente os planos. A quarta turma, então, confirmou decisão individual do ministro Luiz Felipe Salomão, que deu provimento ao recurso especial da operadora para reconhecer a não obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde. Já a quinta turma do STJ confirmou que compete à Justiça Estadual julgar tráfico interestadual com o uso de aeronave se a droga for apreendida em solo. Com base nesse entendimento, o colegiado, por unanimidade, não conheceu habeas corpus impetrado em favor de um homem preso em flagrante sob a acusação dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico por fornecer a aeronave para o transporte interestadual de entorpecentes. A defesa buscava o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento do caso. De acordo com a argumentação de que a infração penal ocorreu a bordo de aeronave e, com base na Constituição, deveria ser julgada pela Justiça Federal. No STJ, o relator, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que, segundo o Tribunal de Origem, não ficou evidenciado nas investigações que a droga tivesse destinação internacional, o que levaria a competência para a Justiça Federal. Porém, de acordo com decisão da terceira seção, o julgamento de crimes envolvendo tráfico previstos na Lei de Drogas só será de competência da Justiça Federal quando houver elementos suficientes para caracterizar a transnacionalidade, conforme o disposto no artigo 70 da mesma lei e no artigo 109 da Constituição Federal. Caso contrário, a competência é da Justiça Estadual, como ocorreu no caso. A partir de agora, uma pessoa que for beneficiada em alguma ação coletiva vai poder pedir a cobrança em qualquer vara federal. A decisão é da 7ª turma do TRF1. O município de São José dos Milagres, no Piauí, foi uma das partes autoras de ação coletiva contra a União.
Após sair vencedor no processo, tentou executar a sentença na 8ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal. Foi quando surgiu o conflito de competência, tendo em vista que a 8ª Vara declarou-se incompetente para executar a sentença que foi proferida pela 19ª Vara Civil Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, quando o município recorreu ao TRF da 1ª Região. O colegiado decidiu que uma parte beneficiada com a decisão pode cobrar o que lhe é devido em um juízo diferente daquele que proferiu a sentença. O fundamento utilizado no recurso que foi apresentado pelo município se baseou no artigo 109 da Constituição Federal, que determina a competência para as ações de execução. O juiz federal Henrique Gouveia da Cunha, relator convocado, destacou no voto que o Superior Tribunal de Justiça entende que não existe fixação de competência de um juízo em face de outro para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes de sentença, tendo em vista que se trata de competência relativa em que existe possibilidade de escolha dentre juízos competentes. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá apresentou o projeto Votar Sem Barreiras, com a finalidade de diminuir os obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência no momento da votação. O TRE do Amapá, por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com o Centro de Atendimento ao Surdo, apresentou a urna eletrônica modelo 2020 aos moradores de municípios do interior do estado e ofereceu treinamento acessível às pessoas com deficiências. Uma das novas ferramentas de acessibilidade da urna modelo 2020 é a apresentação dos cargos que estão em votação por um intérprete de Libras. Outra novidade é o aprimoramento da sintetização de voz, que indica os candidatos, suplentes e vices que estão concorrendo ao pleito. A proposta do tribunal é que o projeto visite 3 municípios do interior do estado a cada semana, levando treinamento e cidadania às eleitoras e eleitores com deficiência e aos jovens menores de 18 anos, cujo voto é facultativo. Já receberam o projeto os municípios de Amapá, Calçoene, Oiapoque, Macapá, entre outros. A seguir, mais de 100 mil crianças registradas no país este ano receberam apenas o nome da mãe. Voltamos já. TV Justiça não é só importante, ela é essencial, porque ela ajuda a aumentar a transparência no Poder Judiciário, que é uma ferramenta da democracia, e também ajuda a elucidar temas que são muito importantes, são discutidos no bojo do Poder Judiciário e muitas vezes acabam não tendo o espaço que merecem dentro da grande mídia. O número de registros de nascimento sem o nome do pai cresceu 6% nos 7 primeiros meses deste ano em relação a todo o ano passado. Nesse período, mais de 100 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe. É o maior número desde 2016, quando foi criada a Central de Informações do Registro Civil, que interliga os dados do país inteiro. Muitas mães não sabem, mas o reconhecimento da paternidade pode ser feito diretamente no cartório, sem necessidade de entrar com uma ação na justiça. Olhar de menina, força de mulher. Aos 17 anos, a vida de Ruth mudou com a chegada de Ravi. Ela mora com os irmãos e a mãe na cidade estrutural, a 15 quilômetros da área central de Brasília. Quando Ruth tinha 3 meses de gestação, o namorado terminou o relacionamento e não assumiu o filho. A certidão de nascimento só tem o nome da mãe. Faz bastante falta, né? Mas fazer o quê? Ele não pode ajudar também? Apesar, eu acho que não quer também. É pai, né? Queria que ficasse perto do filho, mas também não faz nem questão. Mas, né? Não dá atenção também, nem nada. Não vem ver o filho também. Tem que ser mãe e pai agora. Milhares de famílias brasileiras vivem a mesma situação. Só nos 7 primeiros meses deste ano, 100.700 crianças foram registradas apenas com o nome da mãe, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Isso representa um aumento de 6% em relação a todo o ano passado.
Outro número chama a atenção: 6,5% dos recém-nascidos não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Para conseguir o reconhecimento da paternidade, a mãe não precisa mais recorrer à justiça. Ela pode ir direto ao cartório e indicar o suposto pai. Essa opção foi criada por meio de uma norma do Conselho Nacional de Justiça. Se a mãe comparece ao cartório para registrar a criança e indica o nome do suposto pai, é possível se iniciar um procedimento no qual o cartório colherá as indicações desta mãe sobre o pai que deveria reconhecer, ou o pai daquela criança, e se instaura um procedimento de tal forma que se pega essas informações, essa declaração da mãe, se encaminha para um juiz responsável e esse juiz chamará este suposto pai para que reconheça a paternidade, se assim o quiser, e se negar a paternidade, se inicia então um processo de ação investigatória de paternidade, que pode ser promovida pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, de acordo com a organização de cada estado. A mãe também pode procurar diretamente as promotorias e defensorias públicas, que oferecem atendimento de graça. No Distrito Federal, há um órgão dedicado ao reconhecimento de paternidade, a Promotoria de Defesa da Filiação. 7 em cada 10 casos que vêm parar aqui terminam em acordo entre os pais. Quando isso não é possível, a promotoria entra com a ação na justiça. Se a mãe não sabe onde o pai está, a promotoria abre uma investigação para saber o paradeiro dele. Além disso, faz o teste de DNA de graça. A situação do relacionamento entre pai e filho muda completamente quando ele vê um laudo positivo. Imediatamente ele já passa a ter interesse no convívio, em ajudar, em fazer com que aquela criança tenha o convívio com a família paterna também, em optar na questão do sobrenome. Então a gente vê que esse interesse, uma vez comprovado aquele vínculo, ele passa a ser efetivo. E olha que interessante esse caso do Judiciário de Mato Grosso. Em Primavera do Leste, interior do estado, a Justiça resolveu um processo de inventário que envolvia 27 pessoas de uma família e os integrantes moravam longe um do outro. Não foi só isso, não. Além da parte prática solucionada, foi restabelecido também o diálogo entre eles. A família, os irmãos não se uniram na hora que mais precisavam, aí foi partir para a justiça. A família é grande e quando um concordava com certo do negócio, outros já não concordavam. Então isso foi por longos anos. E quando a Claudete fala de longos anos, foram mesmo mais de 10. O processo ele tinha mais de 10 anos e a maior dificuldade é porque eram muitos herdeiros, ao todo 27 herdeiros, e herdeiros em diversos estados. Então, herdeiros no norte, nordeste, e essa é a grande dificuldade para o processo caminhar. Comarca de Primavera do Leste, 250 quilômetros de Cuiabá. A Justiça tinha aí um grande desafio: reunir todos os herdeiros para um diálogo e tentar chegar a um acordo para a partilha do patrimônio, que era uma casa deixada pelos patriarcas da família. Como os membros moravam em locais diferentes, o Poder Judiciário de Primavera do Leste usou da tecnologia para resolver a questão definitivamente, ouvindo todas as partes envolvidas no processo de inventário. A audiência virtual foi a solução. A metade aqui, a metade pelo computador, foi muito linda, hein? Essa última audiência foi muito linda. A senhora imaginava que a tecnologia seria aliada do judiciário para resolver esse problema da senhora? Nossa, foi uma coisa assim, sabe? Uma coisa muito, eu não sei nem explicar. Muito linda. Olha, continuando assim, nossa, fica favorável, hein? Facilita bastante, hein? Então, o benefício da tecnologia, né, de juntar a família ali, né, e até de restauração de vínculos, porque ali na audiência também eles se comunicaram, né, coisa que às vezes a gente sabe que a família tem uma falta de comunicação em muitas famílias, que é o que impede a composição amigável, a falta de comunicação. E como é que está a família depois dessa audiência agora? Agora eles se acalmaram. Todo mundo? Todo mundo. Tinha gente que não falava com outro? Tinha. Tinha irmão sem se falar? Tinha irmão que... Exatamente. Eu tinha irmão que não vinha aqui na minha casa. E agora? Agora ele veio na minha casa. Graças a Deus. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você.